Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, pedindo a permissão de Deus, de Jesus, dos trabalhadores de luz da nossa casa, para este espaço de reflexão, de carinho, de cura, né? Que nós todos possamos levar daqui o que necessitamos e o que estivermos nos preparado para receber. Necessitados somos todos, muito necessitados, mas nem sempre nos preparamos para receber. Mas tenhamos todos a certeza que Deus, na sua bondade infinita, jorra bênçãos em todos os locais onde estivermos reunidos em seu nome. E se aqui estamos reunidos em nome de Deus, Ele está aqui. E nesta confiança, com esta certeza, eu quero pedir a Ele e a todos os mensageiros de luz que possam, neste momento, visualizar o coração de cada um de nós, visitando as nossas angústias, as nossas dúvidas, as nossas queixas e as nossas necessidades, para que possamos, ao sair daqui, estarmos carregados de boas vibrações, de bálsamos de paz, de saúde e de sabedoria. Que nós possamos estar receptivos às palavras que a nossa irmã Cibele preparou com tanto carinho para nos alcançar, que com toda certeza ela está amparada e iluminada pelos luzeiros desta casa. Então, nessa noite, que tenhamos muita paz ao ouvir as palavras da Cibele. Que assim seja, né? Boa noite, meus irmãos. Uma boa noite mesmo a todos nós encarnados e aos nossos queridos irmãos desencarnados, que aqui se encontram em número bem maior sempre, né? Hoje caiu para nós um tema muito necessário, porque Jesus, na sua passagem por aqui como encarnado, sempre nos lembrou em vários momentos a importância de nós orarmos. Então eu vou iniciar lendo uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, caso alguém queira ler mais tarde. Foi Jesus com os apóstolos a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: fiquem aqui enquanto eu vou ali orar. Isso foi antes da sua crucificação, um pouquinho antes da sua crucificação. E levou junto consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E ficando um pouco mais à frente deles, Jesus prostrou-se, orando, e disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia, se faça não como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, na verdade, mas a carne é fraca. Tornou a retirar-se, orou de novo, pela segunda vez. Encontrou-os novamente dormindo. Deixou-os e foi orar pela terceira vez.
E adivinhem vocês? Quando Jesus voltou para os discípulos, estavam novamente em sono profundo, né? E ele lhes disse: ainda dormem e repousam. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, o tema que nos cai, meus irmãos, para essa noite, para nossa reflexão, é justamente isso: vigiar e orar. Nós já ouvimos muitas vezes falar sobre isso, e nos evangelhos tem várias passagens onde Jesus lembra a necessidade. Mas aí eu me detenho no vigiar. Por que será que ele começa falando vigiai antes de orar? Nós estamos acostumados a fazer nossas preces, uns antes de dormir, outros ao amanhecer, outros em qualquer momento de necessidade, porque nós somos muito pedintes. Nós pedimos e vivemos pedindo para Deus, para Jesus, para os nossos protetores espirituais. E Deus sempre nos atende na medida do nosso merecimento, da nossa necessidade. Em Marcos, ele diz a mesma coisa com outras palavras: vigiai constantemente, orai constantemente e dai graças constantemente. Vocês vejam que sempre começa pelo vigiai. Será que é porque nós ainda não sabemos orar bem? O que é orar bem? Muitas vezes nos ajoelhamos nos templos ou em casa, nos concentramos, nos recolhemos para orar, para fazer nossas preces. Mas às vezes a gente faz isso no automático, a gente diz as palavras já pré-prontas. E há aqueles que tecem frases e frases, lindas orações, mas do coração para fora. E aí, meus irmãos, entra o vigiar. Quando nós pedimos saúde, e como nós pedimos saúde, né, nos dias de hoje, a gente pede saúde, meu Deus, me dá saúde, mas eu às vezes nem quero ver a minha doença, eu não quero nem ver o meu problema, eu sequer vou ao médico, eu sequer vou até na UPA. Aí vocês vão dizer, mas na UPA às vezes nem atendem a gente. Mas aqui, meus irmãos, eu falo da nossa parcela, a nossa iniciativa de buscar. Porque pedir, devemos pedir, mas é a nossa parte. Pedimos também a libertação dos vícios. Muitos de nós nos encontramos às vezes à beira do caminho sem saber para onde ir, envolvidos em diversos vícios. O vício da droga, o vício da bebida, o vício dos maus pensamentos, o vício da comida. E nós pedimos, mas não queremos fazer um sacrifíciozinho, que é fazer a nossa parte. Eu volto a lembrar os irmãos, é uma reflexão, porque tudo vale para a gente às vezes pensar com mais profundidade. Pedimos também por alegria de viver. Deus me torna uma pessoa alegre. Mas quantos de nós, ao sair na rua, encontramos uma pessoa rindo, sem motivo? Primeiro pensamento, muitas vezes, nossa, mas aquele ali não está bem, está rindo sozinho. Porque a alegria, por si só, ela causa às vezes estranhamento. Mas a gente continua pedindo para ser alegre. Pedimos também por compreensão, por entendimento. Jesus me entende, me olha. E quantas vezes nós deixamos de olhar para aquele que está no nosso lado, que está vivendo conosco sob o mesmo teto? Quantas vezes a gente sequer para compreender? E aí eu vou insistir numa coisa. A Cibele, vou usar o meu
o meu exemplo. Lá vem a Cibele de novo para Jesus pedindo a mesma coisa. É ou não é, gente? Jesus, tal coisa. Jesus, tal coisa. E a Cibele não tem paciência para ouvir um amigo, para ouvir um familiar. Vocês vejam como a gente fica muito do lado de cá do balcão. E Jesus nos observa. Pedimos também bens materiais, condições materiais, tá tudo certo, vivemos no plano material, ora bolas. Mas e quantas vezes é uma dificuldade para a gente compartilhar alguma coisa que às vezes está nos sobrando, que está lá guardado nos armários da vida, e nós, não, pois é, não sei, vou pensar mais um pouquinho, quem sabe eu uso esse ano, quem sabe o ano que vem, que não sei o quê. É ou não é, meus irmãos? Nós temos esse apego. Pedimos também paz. Quem de nós não pede paz hoje em dia? Deus, eu quero paz na minha vida, eu quero paz de espírito, paz na minha mente. Mas e aí? Sou obrigada a lembrar que nós vivemos quase sempre em guerra. Em guerra conosco mesmos, em guerra com todo mundo e com tudo. Muitas vezes entramos em guerra porque o nosso vizinho, nosso amigo, nosso colega ou familiar não pensa como a gente. Olha só como nós temos essa pretensão. Fulano já não pensa como eu, já entro em guerra. E é assim que a gente vai caminhando vida fora. Pedimos também, inclusive na nossa oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal. E aquele mal que a gente vai cultivando pela vida fora, que a gente vem trazendo a tantas encarnações, aquele mal interior, aquele mal que julga o outro, que pensa que sabe mais do que o outro. Esse mal não está ali fora, não é uma figura que vem caracterizada, vestida de tal maneira, como a gente aprendeu lá na infância. Não, o mal está dentro de cada pessoa. Senão, Jesus não teria sido crucificado. E agora eu vou voltar no texto lá de Mateus. Vocês perceberam que Jesus vigiava e orava? E nós queremos tudo pronto, minha gente. Nós queremos tudo assim, caído do céu, como se fosse um comprimido. Estamos à espera de um milagre. Vamos examinar lá no fundo, se a gente não passa a maioria das nossas encarnações, pelo menos essa que a gente está aqui, né, sabendo, à espera de um milagre. Mas e o que a gente está fazendo para colaborar com essa mudança? Se Jesus se ajoelhou, se prostrou, ficou triste e vigiou, quem somos nós para dar de ombros e dizer, Deus tem que me dar tudo pronto, porque, né, se Deus é o dono do mundo, muitas vezes nós fazemos isso, meus irmãos. Nem sempre é por mal, claro que não, mas é porque nós estamos na infância espiritual. E nós julgamos ou não julgamos a escolha profissional do outro, a orientação sexual do outro, a escolha religiosa do outro. E quem de nós pode dizer em algum dos evangelhos que nós conhecemos que Jesus disse que isso ou aquilo era o rótulo certo? Ele só ensinou um caminho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Faz para o outro o que tu quer que faça para ti. Olha que coisa simples. É simples. Se vocês observarem a conta, fecha direitinho. Poxa, se eu não gosto de me sentir magoada, de me sentir humilhada, por que eu vou magoar o outro, gente? Gratuitamente, às vezes. Se eu sinto dor quando alguém me machuca, por que eu vou machucar o outro? Ele vai sentir dor.
Então, às vezes, a gente esquece daquele velho ditado, né? O sapatinho do outro, se eu calçar, não vai dar certo. Então, nós precisamos ter um pouquinho mais de paciência conosco, um pouquinho mais de paciência também com o outro. E lembrar que Jesus mesmo disse, o espírito está pronto. O que ele quer dizer com isso? Cada vez que nós voltarmos para a pátria espiritual, e isso nas obras espíritas, muitas nos trazem essa informação, nós chegamos lá e o que acontece? Reprogramamos tudo, resolvemos, não, eu vou voltar tal dia, tal hora, vou fazer tudo direitinho, dessa vez eu vou acertar o meu passo. Vou ser bonzinho com fulano, vou fazer as pazes com ciclano, que não deu na última encarnação. Daí a gente chega aqui, vestido aonde? Na carne. A carne é fraca. E a carne realmente é fraca. Por isso que Jesus também pediu, afasta de mim, Pai, se for possível esse cálice. Não é que Jesus fosse fraco, mas ele estava na carne naquele momento. Ele sentiu as dores da carne, ele sentiu o medo que nós também sentimos. E notem que quando a gente lê essas passagens, eu mesmo, quando estava preparando o material para hoje, fiquei pensando, poxa vida, a gente se queixa às vezes de uma dor física, que às vezes a gente nem sabe o que é, e nós já nos apavoramos, meu Deus, eu vou desencarnar com essa dor no pé. É ou não é? E Jesus enfrentou tudo. E nós sequer queremos fazer a nossa parte. Então eu fiquei também refletindo, porque como eu sempre digo, cada vez que a gente prepara um material, primeiro é para mim. Para nós, trabalhadores da casa, para nós que estamos ali envolvidos nas obras, tentando interpretar um pouquinho, porque ninguém é dono da verdade, meus irmãos. Ninguém. Essa verdade que nós carregamos, cada um dentro de nós, cada um de nós pensa diferente, nós somos diferentes. Mas tem uma coisa que nos torna iguais: a dor e a vontade de melhorar. Só que a vontade de melhorar tem que vir também com alguma ação. E aí, até que ponto nós estamos olhando a vida e o caminhar do outro e não estamos olhando a nossa? Até que ponto nós estamos tomando alguma atitude para melhorar aquilo que está ali, um espinho no nosso pé, um calinho nos perturbando? Que possamos, então, a partir de agora, de hoje, de amanhã, porque Deus é paciente, né? Ele nos espera, é interessante, como Deus é bom e justo mesmo. Mas que possamos mudar alguma coisinha. E uma delas me ocorre muito, a constância. Me vem essa palavra agora. Nós viemos na casa espírita, nós vamos num templo, qualquer religião que nós consigamos nos sentir bem, e a gente pede auxílio. Mas vamos manter a constância. Vamos continuar pedindo auxílio, mas vamos fazer a nossa parte. Receber o passe, ouvir as exposições, porque tudo que nós falamos aqui não é só para os nossos ouvidos, mas para aqueles irmãos que vêm com cada um de nós aqui. Os nossos irmãos que já estão do outro lado e que muitas vezes precisam ouvir mais ainda do que nós. Que nós possamos manter, então, essa constância e fazer o nosso tratamento espiritual, emocional, físico, por que não? Porque à medida que nós vamos colaborando, as coisas vão mudando. Porque se a gente conseguir continuar sempre fazendo a mesma coisa, tendo as mesmas atitudes, vou lá, recebi um passe, tá, coisa boa, saí leve, mas aí eu encontrei na esquina aquela criatura que me irrita. O que eu posso fazer? Vai me irritar, eu sou humano, mas então fecha o teu olho, segue o teu caminho e não deseja mais alguma coisa para aquela pessoa que te irrita. Isso é constância. Se eu preciso mudar,
eu realmente tenho que fazer alguma coisa, senão nada feito. Os resultados vão ser sempre os mesmos. E daí eu volto naquilo ali. Nós precisamos vigiar. Vigiar nosso pensamento, vigiar nossas atitudes, vigiar a nossa certeza que nós somos as pessoas que mais sabemos. Não. O que nós sabemos e conhecemos é um grãozinho de areia. Tem uma questão, eu vou conferir o número para não errar. Questão 919, no Livro dos Espíritos, que fala ali: qual é o meio mais prático e mais eficaz para o homem se melhorar e resistir à atração do mal? E lá vem os nossos irmãos dizendo: conhece-te a ti mesmo. E a gente se conhece, né, gente? Às vezes a gente finge que não. Por quê? Porque às vezes dói muito olhar para dentro. Nosso pior inimigo, às vezes, está dentro de nós mesmos, que é o nosso pensamento negativo, a nossa tristeza constante. Então, precisamos, pelo menos, fazer a nossa parte. Até quando vamos continuar invigilantes? E diante das leis divinas, estamos caminhando numa estrada com palavras ou com atitudes junto com as palavras. Um exemplo, se a gente estiver muito triste e pedir para um amigo, conversar com um amigo, tomar um chimarrão com um amigo, e o amigo diz assim: bah, tu tá triste, a tua vida não tá fácil e tal, mas quem sabe tu toma tal atitude, porque o amigo às vezes vê de fora, e quem vê de fora vê sob um outro ângulo. Daí a gente olha para o amigo e diz: ah, não, é verdade, eu posso mudar isso. Viramos as costas, seguimos no mesmo passito. Daí não vai ter como mudar. Então, meus irmãos, que possamos refletir sobre isso, que Jesus, que é o nosso mestre, nosso exemplo, que já veio nos trazer a verdade das coisas, ele teve essa humildade de pedir. Então, que nós também tenhamos a humildade. E também vamos vigiar aquilo que nós deixamos entrar na nossa mente e na nossa casa no dia a dia. Se nós pararmos um pouquinho para pensar, eventos mundiais. Me ocorreu agora, abertura das Olimpíadas, carnaval, nada contra, totalmente a favor. Precisamos nos divertir. Mas se os irmãos observarem como vem sendo jogado distorções da figura de Jesus, principalmente. E isso é para nos manter vigilantes. Nós podemos ver tudo, mas também temos que ter o crivo do que vai entrar no nosso coração e na nossa mente, do que vai ficar. Porque no final, somos nós, a responsabilidade é toda nossa, somos nós por nós mesmos. Quando chegarmos do outro lado, o que tu fez com essa existência, com essa encarnação que tu estava vivendo na Terra? Então vamos vigiar tudo. É possível? É possível. É difícil? Muito difícil. Porque nós somos imperfeitos. Mas nós temos uma grande ferramenta, que é o amor que Deus tem por nós, que é o amor e o exemplo que Jesus nos dá a cada dia. Eu vou encerrar nossa reflexão de hoje com uma pequena prece. Gostaria que os irmãos prestassem atenção e mentalizassem. Jesus, tira de nós o véu da imprudência que nos cega ao que realmente tem valor. Retira do nosso pensamento o mal julgar e o mal querer. Abranda em nosso coração as feridas da invigilância. Retira do nosso pensamento as ideias que só atrasam nosso progresso. E finalmente, Mestre, nos faz enxergar que somos pequenos em meio a tanta coisa
que existe no universo. Dá-nos a humildade e compreensão para te entender. Que assim seja.